Almas queridas, Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Que também nosso Senhor Jesus Cristo, através da espiritualidade amiga, a todos nos abençoe. Hoje, 29 de junho de 2020, amanhã completar-se-ão 18 anos da desencarnação do amado, inesquecível e imortal Francisco Cândido Xavier. Ele que, ao lado de Moisés, que será o tema do nosso estudo desta meia hora, são dos maiores médiuns da humanidade de todos os tempos. Como anunciado, iniciamos hoje o estudo do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. E iniciamos pelo tópico Moisés. Eu não vim destruir a lei. Sob uma certa ótica, pode-se dizer que este é o capítulo mais importante do Evangelho, composto por 28 capítulos, porque dos capítulos 2 ao 28, nós teremos como norte o capítulo 1. Vemos no capítulo 1 do Evangelho que Allan Kardec menciona as três grandes revelações para o mundo ocidental: Moisés, Cristo, Espiritismo. E neste capítulo ainda, o codificador nos apresenta outros dois tópicos, ou itens, ou subitens: aliança da ciência e da religião e a nova era. E como o nosso estudo é metódico, sequenciado e sem pressa, vamos estudar item por item. Hoje, sendo a primeira abordagem do capítulo 1, eu não vim destruir a lei, uma introdução que passa necessariamente pelo Cristo e pelo Espiritismo, muito rapidamente, porque nas próximas semanas melhor vamos nos deter em cada um destes tópicos. Consideremos a verdade divina como sendo um prédio com 3 andares. O primeiro andar, Moisés. O segundo andar, o Cristo. O terceiro andar, o Espiritismo.
observamos por esta construção, por esta imagem de um prédio com 3 andares, que há uma solidariedade entre os 3 pavimentos, entre os 3 andares. Não seria possível pensarmos na construção do 2º andar, o Cristo, sem admitirmos a construção do 1º andar, Moisés, a primeira grande revelação. Não seria possível pensarmos na construção do 3º andar, o Espiritismo, desprezando os outros 2 andares, Moisés e o Cristo. Portanto, o cristão precisa deter-se no estudo de Moisés e do Cristo. O espírita precisa deter-se no estudo de Moisés, do Cristo e da doutrina espírita, pela interdependência que há entre os 3 momentos históricos, entre as 3 revelações. O espírita que não encontrar tempo para algo estudar da primeira revelação, não entenderá o Cristo. O espírita que não encontrar tempo para estudar Moisés e o Cristo, os evangelhos, não terá condições de bem compreender o que é o Espiritismo, qual a sua missão e qual o papel que ele, espírita, deve exercer em relação à doutrina e em relação à humanidade. A palavra revelação vem do latim velare, cobrir, encobrir. Revelar quer dizer tirar o véu. Quando Allan Kardec, referindo-se a Moisés, designa como sendo a primeira revelação, ele está dizendo, é o primeiro momento em que alguém tira o véu sobre certas informações, sobre certas verdades, disponibilizando-as para a humanidade. O mesmo raciocínio se aplica ao Cristo. Quando Allan Kardec diz que o Cristo personifica a 2ª revelação, ele está dizendo que o Cristo veio no tempo exato, oportuno, para apresentar-nos um pouco mais de informações a respeito das mesmas verdades. Moisés, Cristo e o Espiritismo estão numa posição de convergência. Moisés inicia o processo de conduzir-nos à compreensão da verdade. O Cristo tem o mesmo compromisso e o Espiritismo não difere dos 2, também convergindo para a mesma verdade. Mas como entender as contradições? Creio
que não será difícil explicar e não será difícil entender. Para que possamos compreender o espírito das três revelações, precisamos partir de uma premissa, de um pressuposto. Que pressuposto é este? Existência de Deus. Todos somos filhos de Deus. Respeitamos os agnósticos, respeitamos os ateus, mas estou entre aqueles que aceitam, sem dúvida alguma, que Deus é nosso Pai, no conceito de Jesus, de que Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas, consoante consta da questão 1 de O Livro dos Espíritos. Pois bem, Deus regula o universo físico através de leis físicas, estudadas pela ciência dos homens. E Deus governa o mundo espiritual através de leis morais. Deus é eterno, suas leis são eternas. Deus é imutável, suas leis são imutáveis. Deus é justo, suas leis são justas. Deus é misericordioso, suas leis são misericordiosas. Ou seja, as leis divinas têm os mesmos atributos do seu Criador, que é Deus. Ocorre que o espírito evolui muito lentamente através das incontáveis reencarnações. Vamos avançando para a perfeição relativa. E estando ainda muito mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada na perfeição relativa, é óbvio, é lógico, é compreensível que a nossa capacidade de compreender Deus, o mecanismo da vida, o funcionamento de suas leis, guarda proporcionalidade com a nossa evolução. Quanto menos evoluído o espírito, menor a sua compreensão das coisas, menor a sua compreensão da verdade, das leis divinas. É por esta razão que até hoje nós, ressalvadas as exceções que confirmam a regra, nós temos grandes dificuldades de compreendermos Deus, de compreender que as leis, e por não compreendermos Deus e suas leis eternas e imutáveis, temos leis humanas que refletem, que expressam o nosso modo de pensar, a nossa contribuição. Ao longo da história, o Cristo, que é o governador espiritual do planeta, sem nenhuma contestação, vem acompanhando a evolução da família terrestre.
E ao longo da história, o Cristo, atento, zeloso, amoroso, tem enviado mensageiros, missionários, reveladores, cada um a seu tempo, cada um na sua nação, na sua região, trazendo a sua contribuição, revelando aquilo que podia ser revelado naquele momento histórico, naquele contexto sócio, cultural, econômico, filosófico, religioso. As três revelações, Moisés, Cristo, Espiritismo, não são as únicas revelações. Estas são as três revelações que preponderam no mundo ocidental. Mas vamos encontrar na Ásia, no Oriente, outros grandes reveladores, como, por exemplo, Krishna, que mais ou menos ao tempo de Moisés nos trouxe o Bhagavad Gita. Nós vamos encontrar o Alcorão de Maomé, também uma grande contribuição. Para citarmos estas duas, e poderíamos aqui acrescentar Siddhartha Gautama, mais tarde o iluminado Buda, ou seja, o Cristo ama igualmente a todos os seus irmãos que compõem a família terrestre, sem favoritismo, sem privilégio, sem preferência, sem inclinação. E ele, respeitando a condição de cada povo, tem enviado seus mensageiros de conformidade com a possibilidade de compreensão daquele povo. E assim compreendemos o papel de Moisés, que esteve na terra mais ou menos por volta do ano 1400 a 1300 antes de Cristo. Alguns historiadores mencionam que Moisés teria vivido 120 anos e que teria morrido em 1273, com mais 120, 1393 anos. Mas esse dado não é relevante. Pois bem, 3.300 anos, 3.350 anos, quando Moisés já estava em plena madureza, em condições de dar a sua contribuição, estava Moisés na terra. Provavelmente, muitos de nós fomos contemporâneos de Moisés. À guisa de curiosidade, o nome Moisés vem de duas palavras, mo, que significa água, e usher, nascido ou salvo. Mosher, Moisés em português, salvo das águas. E quem ler o livro de Êxodo vai compreender a origem deste nome Moisés. Pois bem, Moisés era um grande líder, um médium extraordinário, tinha uma inteligência incomum para a época, talvez até Moisés tenha feito a sua educação em outro planeta, que não na Terra, dada a sua excepcional condição. E ele veio numa época em que o povo hebreu estava escravizado no Egito há 400 anos. E dentre outras missões,
Moisés veio com a de libertar o povo hebreu do jugo egípcio. E para que isso acontecesse, ele travou uma grande luta. Leia Êxodo e você vai encontrar lá toda a trajetória deste grande líder. Claro que aqui, em uma exposição de meia hora, não há como nos determos nisto. E Moisés conseguiu libertar o povo hebreu, que, absorvendo as ideias politeístas dos egípcios, acreditavam na existência de muitos deuses. Moisés tem o mérito de ter disseminado na terra, a começar pelo povo hebreu, a ideia do Deus único. Mas naquela época, Moisés não foi o único a pensar no Deus único. A história registra a existência de um faraó de nome Akenaton, que foi casado com Nefertiti. E segundo a história, Akenaton, faraó, à época, criou uma revolução filosófica e religiosa, porque ele simplesmente desprezou as crenças egípcias, ele que era um egípcio, e passou a conceber a ideia do Deus único. Inclusive, Sigmund Freud e pesquisadores outros até admitem a hipótese de que Akenaton, o faraó egípcio, e Moisés sejam a mesma pessoa. Mas o fato é que algumas inteligências incomuns começaram a conceber a ideia do Deus único. Moisés disseminou, propagou esta ideia. E assim compreendemos quando em todo o Êxodo nós vemos Moisés conversando com Deus. Na verdade, não era com Deus que Moisés conversava. Nós encontramos versículos no livro Êxodo que, bem compreendido, nos revela que, em realidade, Moisés conversava com o Cristo, que se apresentava a ele com a expressão eu sou. Eu sou é uma das expressões através das quais o Cristo é conhecido. Mais de 1000 anos depois, o evangelista João registraria essa expressão eu sou inúmeras vezes, como por exemplo nestas passagens: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho para a verdade e a vida. Então Moisés, pela sua mediunidade, conversava com Jesus, que o orientava. Mas, nesta época, o povo era bárbaro, violento, ignorante, um senso moral pouco desenvolvido. E Moisés precisava, como médium, trazer a primeira grande revelação consubstanciada nos 10 mandamentos. Mas precisava também trazer leis humanas que pudesse dar a ele, Moisés, condições de governar
aquele povo violento, cruel, desumano, ignorante, bárbaro, impulsivo. E assim compreendemos porque no capítulo 20 de Êxodo, nós vamos encontrar os 10 mandamentos. Detalhe muito interessante: os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra. O Cristo escreveu os 10 mandamentos sem precisar da interferência de Moisés, porque como médium, talvez Moisés interferisse na elaboração do pensamento da lei divina, que precisava ser registrado com a maior pureza possível. Moisés, portanto, em que pese tenha contribuído de alguma maneira, certamente com o seu magnetismo, o seu fluido, mas ele não interferiu na autenticidade dos 10 mandamentos. Por isso, os 10 mandamentos resistiram ao tempo e são aceitos por todas as culturas, por todas as filosofias religiosas, porque nos 10 mandamentos não tem a interferência do médium Moisés. Mas Moisés precisou, repetindo para avançarmos, elaborar leis. E nós vamos encontrar, não poderei me deter muito, mas a partir do capítulo 21 de Êxodo, nós vamos encontrar muitas normas, muitas leis instituídas pelo legislador, pelo homem, pelo líder, pelo administrador Moisés. Algo comentando sobre isto tudo de uma outra maneira, quero dizer que Moisés é o autor dos primeiros 5 livros do Velho Testamento, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É ele o autor destes 5 livros que compõem a famosa Torá. T-O-R, acento A, ou Torá. T-O-R-A com H, sem acento. Quando vocês ouvirem este nome, Torá, sabem agora, são os primeiros 5 livros, que até hoje são seguidos pelos nossos irmãos judeus. Na Torá, nós encontramos, segundo pesquisadores, 613 mandamentos, dos quais 10 são os 10 mandamentos promulgados no Monte Sinai. Daí ser chamada a revelação mosaica de a revelação do Sinai. 613 normas, 613 mandamentos. Tira-se os 10 de origem divina, restam 613 de autoria de Moisés. Nesses 613 mandamentos, nós temos 248 mandamentos positivos, explicaremos, e temos, coincidência ou não, 365 mandamentos negativos. Alguns mandamentos propõem o não,
são os 248, são os 365 negativos. E alguns mandamentos propõem uma atitude positiva, são os 248. 248 mandamentos positivos, 365 negativos. E para quem tem o Evangelho à mão, a sugestão para que tenham agora o Evangelho aberto no tópico Moisés. Da maneira como Allan Kardec apresentou os 10 mandamentos, vamos observar que os primeiros 3 se referem à adoração e à reverência a Deus. Os mandamentos 1, 2, 3 estão direcionados à adoração e à reverência a Deus. Do mandamento 4 ao 10, são mandamentos que sugerem o amor e o respeito ao próximo. Os primeiros 3 mandamentos, adoração e reverência a Deus. Do 4 ao 10º, portanto 7, amor e respeito ao próximo. E quando você puder, internauta, vá no capítulo 11 do Evangelho, e lá você vai encontrar a pergunta do fariseu: Mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas, os primeiros 3 mandamentos, e ao próximo como a si mesmo, os outros 7 mandamentos. Portanto, quando Cristo diz que o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, observemos, o Cristo respeitou a lei divina, por isso ele pôde afirmar aos escribas e fariseus inquietos: não vim destruir a lei. Ocorre que a lei divina é eterna. O Cristo não podia mesmo modificar os 10 mandamentos, mas as leis civis, as leis penais, as leis disciplinares, as leis comerciais, vêm sofrendo modificação continuamente. Por isso, o Cristo respeitou o que era de natureza divina, mas aquilo que era de natureza humana, quanto possível, ele deu uma contribuição para que houvesse uma reciclagem, uma atualização. Mas no que concerne às leis humanas, o Cristo não as modificou completamente, e estas mudanças vão se operando, tanto que o direito penal do século XXI não é o mesmo direito penal ao tempo do Cristo, como não era o mesmo Código Penal da época de Moisés. O Código Civil de Moisés não era o mesmo Código Civil ao tempo do Cristo, como não é o mesmo Código Civil dos nossos tempos. A lei humana vai se modificando e se modificará até que os homens evoluídos, escoimados, purificados das paixões humanas, do egoísmo, do orgulho, consigam repetir nas leis humanas o mesmo pensamento de justiça, de amor e de caridade que encontramos nas leis divinas. Diz-se que a revelação de Moisés é a revelação da justiça, e o é, mas é também a revelação do amor, porque o amor de Deus estava presente com Moisés ao elaborar aquelas leis.
Eram leis humanas inaplicáveis no nosso tempo, sim, mas aplicáveis àquela época. Eram crianças e Moisés precisou adequar as leis humanas à capacidade da época, porque consta dos 10 mandamentos: não matarás. Sim, mas as pessoas continuaram matando e ele, como líder religioso, precisava organizar uma agenda para isto. Bem, a lei divina diz para não matar e alguém matou, como agir? Moisés precisava encontrar uma solução para isso. E tendo em vista o caráter do povo, ele organizou leis adequadas ao caráter, aos costumes, à mentalidade do povo de seu tempo. E com isto, muito rapidamente, trazemos aqui a sinopse da resenha, da síntese, do resumo. Que Jesus a todos sempre nos abençoe. Temos aqui algumas perguntas, mas na segunda próxima iniciamos por elas, tá bem? Um grande beijo no seu coração, com votos de paz.